Muito boa noite a todos, ou boa tarde, neste final de tarde. É com muito prazer que vou moderar este webinar, aplicação tópica de fatores de crescimento na reparação da pele. De facto, a Associação das Unidades de Cuidados na Comunidade tem realizado muitos webinars, todos eles com sucesso, até pela sua participação. E hoje temos aqui um webinar dedicado aos fatores de crescimento desde os anos 80, numa forma sistémica que já surgiram, portanto já é um tratamento muito antigo. E para isso temos aqui um painel muito interessante de excelentes peritos que nos vão falar sobre esta temática. E por isso mesmo queria cumprimentar a representante da empresa, a Antonella Moita, e os nossos participantes lá de casa, todos na assistência, e os nossos oradores, que passarei já de seguida a apresentar. Os participantes estarão com o micro desligado, mas nós pretendemos sempre nestes nossos webinars a participação mais alargada possível de todos, e para isso podem levantar a mão, e estas perguntas depois são respondidas no fim pelos oradores, ou então escrever no bate-papo, e isso eu vou recolhendo as questões e depois também posso questionar no fim aos nossos oradores. Por isso, alguma pergunta que por acaso não tenha sido resolvida, respondida, ficará depois o e-mail em que todos poderão colocar e será depois no final respondida por e-mail. Passo aqui a apresentar as regras e as funcionalidades para a realização deste webinar e de facto passaria também a apresentar os nossos palestrantes. Primeiro, o nosso orador vai ser o Dr. Simão Serrano, médico no Centro Hospitalar de Leiria, médico especialista em Medicina Física e de Reabilitação no Centro Hospitalar de Leiria, pós-graduado em Medicina da Dor pela Universidade de Coimbra, formação básica em cuidados paliativos e é membro da equipa multidisciplinar na Unidade da Dor Crónica também no Centro Hospitalar de Leiria. O meu amigo e colega Paulo Ramos, que já tive enorme prazer de trabalhar com ele e aprendi muito nesta área, é realmente um perito, membro do Conselho da EMA, coordenador pedagógico e formador do curso de feridas e viabilidade tecidular do ISDEP e vice-presidente da APT Feridas, é licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto e tem mestrado também em tratamento de feridas e viabilidade tecidular pela Universidade Católica Portuguesa. Por isso, estão aqui reunidas todas as condições para passarmos um fim de tarde muito enriquecido, vamos sair daqui todos mais enriquecidos, certeza, e então passaria então a palavra ao Dr. Simão Serrano, que nos vai abrilhantar com a sua apresentação. Conseguem ouvir? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Exelderma para vos fazer esta apresentação e também queria deixar aqui um cumprimento especial ao enfermeiro José Lima e também ao enfermeiro Paulo Ramos. E hoje iríamos falar um pouco sobre o papel dos fatores de crescimento na reparação da pele. E começamos esta apresentação por falar dos key points desta apresentação, que serão na explanação de alguns conceitos introdutórios. Vamos falar também dos fatores de crescimento e do processo cicatricial, portanto, qual é a relação e qual é o contributo destes no último. Vamos falar também do complexo de fatores de crescimento e vamos tentar levar algumas mensagens para casa. Eu gosto de trazer esta imagem que foi encontrada no manuscrito médico-cirúrgico e que data do século XIV, e é interessante verificar que já desde há centenas de anos o estudo da pele, o estudo das feridas e o estudo das diferentes etiologias de feridas tem sido um foco da comunidade de saúde e médica na altura, nomeadamente aqui abordavam-se diferentes etiologias que na altura obviamente estavam relacionadas com a guerra, com ferimentos de guerra, com espadas, com flechas ou a mordedura de animais. E é interessante que este manuscrito não se cingia apenas a falar sobre a etiologia de ferida, mas também das diferentes formas de tratamento. É lógico que hoje aqui assim não vamos fazer isso, vamos falar um pouco da evidência mais atual e que é, como vamos ver, muito extensa.
Ora, já de antes, em 2004, nos dizia que havia uma panóplia de produtos disponíveis para tratamento de feridas, e isto foi em 2004, e temos vindo a assistir a uma explosão naquilo que podemos denominar de produtos que podem ser aplicados em feridas e em úlceras de pressão, sendo que o objetivo principal de muitos destes produtos é que haja uma rápida reparação tecidular e uma formação de um tecido cicatricial funcional, se possível, esteticamente satisfatório, se bem que este muitas vezes não é o nosso principal objetivo. E além disso, nós também sabemos que, infelizmente, em muitas das feridas, o seu encerramento acaba por não ser possível. Também sabemos que o processo cicatricial, hoje em dia sabe-se que resulta de uma complexa interação de mediadores químicos. Essa investigação que começou durante o século XX, mas sobretudo a partir da década de 60, se começa a perceber como é que este processo se desenrola. E mais especificamente é a partir da década de 60 que se começam a identificar algumas estruturas bastante importantes que são os fatores de crescimento. Portanto, estas moléculas passam a ser estudadas, ou seja, nós já conhecíamos o contributo de diversas células, mas é a partir da década de 60, com o conhecimento do fator de crescimento epidermal, que vamos falar a seguir, que começa a haver um maior interesse, não só na sua identificação, na identificação dos diversos intervenientes, estes fatores de crescimento, mas também a sua função específica, porque ela difere, e também a ordem de atuação no processo cicatricial. Então, o que é um fator de crescimento? O fator de crescimento é um polipeptídeo biologicamente ativo que vai atuar na modificação do crescimento, na diferenciação e metabolismo na célula-alvo. O que acontece? Este fator de crescimento muitas das vezes acaba por induzir uma resposta intracelular numa célula e essa resposta traduzir-se-á numa modificação do seu crescimento ou do seu comportamento, e é isso que vamos ver mais à frente em mais pormenor. Eu costumo usar esta ilustração que, no fundo, os fatores de crescimento funcionam como maestros de uma orquestra. Portanto, ninguém duvida que cada músico tem as suas qualidades e ninguém duvida disso, mas é preciso que haja um maestro para coordenar essas diferentes personalidades, neste caso na orquestra, e quando falamos do processo cicatricial, que haja um maestro, neste caso o fator de crescimento, que vai coordenar a atuação das diversas células e peptídeos no leito de ferida. Ora, os fatores de crescimento têm um papel importante, então, como falámos, e têm algumas funções muito bem definidas. Uma delas é a quimiotaxia, ou seja, a capacidade que os fatores de crescimento têm de atrair células para o leito de ferida, e isso é fundamental se queremos ter um encerramento de ferida, é preciso que haja um aporte intenso de células. Como o próprio nome indica, o fator de crescimento estimula a proliferação celular e é esse aporte que vai ser exacerbado pela atuação dos fatores de crescimento. E muito importante, não só nessa diferenciação inicial de células, mas também podemos dizer que os fatores de crescimento, e como vamos ver, atuam também na remodelação final da pele. Portanto, há vários fatores envolvidos nas diferentes fases do processo cicatricial e vamos analisar isso também. Este produto Dermexel GFC apresenta na sua constituição 5 fatores de crescimento. Temos o fator de crescimento fibroblástico, o fator de transformação de crescimento, o fator de crescimento derivado da insulina, o fator de crescimento derivado das plaquetas e o fator de crescimento epidermal. Como eu disse, este último foi um dos primeiros a ser identificado pela comunidade científica. Ora, este fator de crescimento epidermal é produzido pelas plaquetas e pelos macrófagos e é muito importante verificarmos que este fator estimula a produção dos queratinócitos e da proliferação dos fibroblastos. E há estudos já recentes e menos recentes que mostram efetivamente que a aplicação tópica deste fator acaba por reduzir os tempos de cicatrização. Depois temos um fator de crescimento, o fator de transformação de crescimento que está na berra, na questão da cicatrização da pele. Porquê? Porque hoje em dia percebeu-se que há várias isoformas deste fator de crescimento. Há a sua isoforma beta 1 e beta 2 e a isoforma beta 3. A importância é que se o equilíbrio pender para a isoforma beta 3, vamos ter uma cicatrização menos aberrante e menos hipertrófica. Se o pêndulo da balança cair para a isoforma beta 1 ou beta 2, vamos ter uma produção aberrante de colagênio com a consequente produção de uma cicatriz mais hipertrofiada, que não é esse o nosso objetivo.
Além disto, este produto também contém o fator de crescimento fibroblástico. Vamos ver que é muito importante na angiogênese, que é fundamental na cicatrização de ferida, na granulação e na epitelização, sendo que esta última resulta sobretudo pelo efeito que este fator vai ter na portanto, ativação e migração dos queratinócitos para a matriz extracelular. Temos também o fator de crescimento derivado das plaquetas, que, como o próprio nome indica, é produzido em principal plano pelas plaquetas e que, vamos ver, tem um papel fundamental desde o início do processo cicatricial. Temos também o fator de crescimento derivado da insulina, que são, conjuntamente com outros fatores, importantes na transição da fase inflamatória para a fase proliferativa. Como é que nós podemos resumir, então, o processo cicatricial e perceber o contributo dos diferentes fatores de crescimento? Como podem ver nesta imagem, perante uma lesão em que é exposto o colagênio subendotelial, há imediatamente portanto, uma ativação das plaquetas para o local da lesão. É óbvio, um dos efeitos óbvios da ativação das plaquetas é a hemostase, portanto, a estancar a hemorragia local. No entanto, para aquilo que nos interessa, que é a questão da cicatrização, interessa saber que as plaquetas também vão fornecer o coágulo de fibrina. E o coágulo de fibrina não é mais do que uma matriz extracelular provisória. E facilmente entenderão que é sobre esta matriz extracelular provisória, esta rede que se cria no leito de ferida, é nesta rede que vão migrar as células que vão depois progredir no processo cicatricial. Mas é importante também percebermos que as plaquetas, além deste efeito, também vão desgranular. E vão desgranular, efetivamente, daquele fator que eu vos disse, o fator de crescimento derivado das plaquetas. E este fator, conjuntamente com o fator de transformação do crescimento, vão ser fundamentais. Fundamentais em dois braços deste processo que vai ocorrer simultaneamente. Como podem ver aqui à esquerda, eles vão ativar os neutrófilos a nível local. Os neutrófilos, digamos que vão libertar ou vão remover os debris, portanto, vão remover os radicais livres, os metabolitos e alguns mediadores inflamatórios, ou seja, tem uma atividade mais bactericida e de desbridamento. E, por outro lado, os fatores de crescimento também vão fazer outra coisa, vão chamar os monócitos, que através de um mecanismo de apodese se transformam em macrófagos no local, e são estes macrófagos que vão depois remover estes detritos que resultaram da atividade dos neutrófilos. O que é que isto permite? Permite que o leito de ferida fique limpo e só assim é que se poderá avançar para uma fase proliferativa consistente e também mais linear e não aberrante. Neste sentido, o fator de crescimento, de transformação de crescimento e também o fator fibroblástico, crescimento fibroblástico, vão ser muito importantes na produção e migração dos fibroblastos. E como eu disse, aqui, e podem ver a vermelho, é o fator de transformação do crescimento que vai regular isto. Se a isoforma beta-3 regular de uma forma mais evidente, vamos ter uma cicatriz melhor. Se for regulado na sua isoforma beta-1 e beta-3, vamos ter uma hiperproliferação de fibroblastos e, portanto, depois uma cicatriz mais aberrante. Os fibroblastos vão ser muito importantes, por um lado, pela chamada dos queratinócitos. Os queratinócitos vão ser muito importantes na fase remodelativa para cobrir e para remodelar a parte final da pele. No entanto, também podemos ver aqui que é muito importante que os fibroblastos façam esta transição e esta modificação da sua própria atividade e os fatores de crescimento que o fazem, de transformá-los em miofibroblastos. E miofibroblastos, como o próprio nome indica, mio indica a sua capacidade contrátil, e nós sabemos que para uma cicatrização eficaz tem que haver uma contração dos topos de ferida, e portanto são os fibroblastos, os miofibroblastos, assim posteriormente diferenciados, que vão conseguir isso, em que haja uma boa aproximação de feridas. Por último, também são os fibroblastos que vão ajudar à produção das metaloproteinases e ajudar ao processo granulativo, e depois numa fase final à remodelação, em que vão ser precisos, além dos fatores de crescimento, também outros compostos, como o colagênio do tipo 1 ou fibronectinas, como vamos ver a seguir, e o nosso objetivo é que haja efetivamente um processo cicatricial. Não esquecendo também a angiogênese, que sem ela nada disto é possível. Em relação à evidência científica,
Quando nós vamos a uma plataforma como a PubMed e procuramos Growth Factors e Wound Healing, verificamos 17.087 resultados. Portanto, fatores de crescimento e processo cicatricial, muitos artigos disponíveis. Quando nós somos mais seletivos e pesquisamos fator de crescimento e cicatriz, portanto estamos a ser muito mais específicos, verificamos também que há cerca de 2.300 resultados e vejam como a produção científica aumenta exponencialmente, sobretudo na última década. E não é por acaso, como eu vos disse, que aqui o fator de transformação de crescimento e as suas isoformas têm sido muito estudados no fator cicatricial e na fibrose. Portanto, tem havido uma enorme investigação nesta área. Em relação à evidência disponível, o fator de crescimento epidermal já demonstrou, foi o primeiro a ser estudado, já demonstrou eficácia in vitro e in vivo. Portanto, o que ele faz é estimular a proliferação dos queratinócitos, reduzir os tempos de cicatrização, mas também algo muito importante que é melhorar a resistência da cicatriz à tração. E não é por acaso que eu vos trago também esta imagem. Portanto, eu como médico fisiatra e no hospital em que trabalho, e estando mais direcionado à área da ortopedia, acabo por receber muitos doentes pós-facelos, do punho e mão, pós-cirurgias do punho e mão. Aqui é um caso de uma cirurgia, como podem ver, com uma cicatriz que vai acometer aqui a região uvular do distal do antebraço e também da palma aqui da mão, e aqui na flexura do punho. Portanto, é óbvio que nós queremos uma cicatriz que tenha um aumento da resistência à tração, mas também queremos uma cicatriz que seja elástica, no sentido de não prejudicar a funcionalidade. Muitos de vós, se calhar, que estão aqui na assistência, trabalham com este tipo de doentes, com cicatrizes pós-cirúrgicas, e muitas das vezes estas cicatrizes, quando afetam sobretudo, podemos dar o exemplo do joelho, ou podemos dar o exemplo da mão e do punho, em que sobretudo afetam as transições articulares, seja metacarpofalângicas ou outras articulações, sejam elas quais forem, nós percebemos muito bem que precisamos de uma cicatriz esteticamente satisfatória, se for possível, mas que seja funcional, que não prejudique a funcionalidade do doente. Portanto, este composto também apresenta este fator de crescimento epidermal que é muito importante. A forma recombinante humana já utilizada deste fator mostrou a redução da expressão do fator de transformação de crescimento de beta-1, da isoforma beta-1, ou seja, aquela que vai produzir uma cicatriz mais hipertrófica. Portanto, isto traduz-se com a utilização deste fator, uma supressão da deposição de colagênio e redução do volume cicatricial, que é isso, no fundo, também quem trabalha com cicatrizes cirúrgicas, como eu também, acaba por procurar. Os estudos em humanos também já mostraram uma aceleração da regeneração epidermal de zonas dadoras para enxerto. Portanto, isto é outra potencial aplicabilidade deste produto em zonas dadoras, não só pela regeneração, mas também, como vamos ver, também pela coloração, ou seja, a melhoria da cor da pele, que é das zonas dadoras, também queimaduras de segundo grau e também potencial melhoria em cicatrização de feridas crónicas. Também foge aqui agora um bocadinho fora do espectro do que aqui estamos a falar. O fator de crescimento fator de crescimento epidermal, como eu estava a dizer, tem efeitos positivos quer a nível da epiderme, quer a nível da derme, ao contrário do que se podia pensar, não só ao nível da epiderme, mas também ao nível de lesões mais profundas, ao nível da derme. E este fator também está aprovado até mesmo em úlceras venosas, como podem ver aqui, com grau de evidência elevado. O fator de transformação do crescimento, como eu já vos disse, e já expliquei isto, a sua isoforma beta-3, quando aplicada em modelo murínico, demonstrou a diminuição do volume cicatricial. Portanto, isoforma beta-3, muito importante, e há estudos que a sua aplicação tópica também reduz o volume cicatricial. E também estudos que mostram que essa aplicação resulta no aumento da resistência à tração, cerca de 151% ao terceiro dia e 221% ao quinto dia, num estudo em comparação com o grupo controle. O fator de crescimento derivado das plaquetas é um dos fatores que tem maior evidência em termos de robustez em estudos randomizados e controlados. Atualmente é aprovado pela FDA e pela EMA, até mesmo na aplicação em úlceras de grau 3 e grau 4, e não só, também nas úlceras do pé diabético, e portanto tem essa aprovação já estabelecida. Inclusivamente temos aqui uma formulação também do fator de crescimento fibroblástico, que começa agora também a ter um crescente interesse
nomeadamente em alguns estudos que saíram no Japão, em que eles fazem uma combinação de vacoterapia juntamente com uma formulação em spray deste fator de crescimento fibroblástico, com estudos com resultados muito interessantes, e inclusivamente tão interessantes que as próprias companhias seguradoras estão a comparticipar. O fator de crescimento fibroblástico também está associado à qualidade da cicatriz, nomeadamente à melhoria da sua dureza, portanto, e também em termos de conseguir acelerar também o processo cicatricial. Aqui é um estudo que falava precisamente desses enxertos de pele e a sua qualidade, e também, como podem ver aqui, da uniformidade da cor, portanto, a melhoria também da cor destas zonas. Em relação ao complexo de fatores de crescimento, aqui já estamos a falar de um complexo de fatores de crescimento. Normalmente esta investigação desta agregação de fatores, neste caso, acabou por começar na dermocosmética, em que há vários estudos que mostram, inicialmente, efetivamente, a redução de rugas, neste caso, e aumento de síntese de colagênio. Portanto, estes estudos iniciam-se em lesões muito superficiais, e portanto, depois acabam por ser depois estudados a nível médico. Para além disso, como eu disse, estes fatores de crescimento, também estes complexos, ajudam também a melhorar a elasticidade e a restaurar a umidade e rejuvenescimento da pele envelhecida. É chamada pele fotolesionada, portanto, estes fatores de crescimento já mostraram, estes complexos mostram melhorar a este nível, esta pele envelhecida. Trago-vos também este artigo foi escrito pela Sabine Werner e o Richard Gross, que acabam por fazer uma descrição exaustiva dos diferentes fatores de crescimento e o seu papel nas diferentes fases do processo cicatricial, seja a infiltração de macrófagos local, a angiogênese, a deposição da matriz extracelular provisória e depois da definitiva, a repitalização. Portanto, se depois desejarem, depois poderem enviar. É algo que é realmente uma descrição bastante exaustiva. Aqui é um estudo também que vos posso enviar que fala efetivamente daquele efeito estimulador daquele spray com o fator de crescimento fibroblástico, o chamado Fiblast Spray, como está aqui descrito. E depois aqui também um estudo que mostra a potencial aplicabilidade deste complexo de fatores de crescimento também na calvície feminina, em que é aplicado este composto através de, basicamente, uma opção terapêutica como a mesoterapia, em que é usado este produto na aplicação. Em relação ao Dermexel GFC, o que é que nós podemos dizer? Portanto, o GFC, este complexo, deriva do leite, portanto, deriva de leite, de uma amostra de leite bovino. Poderíamos pensar que estes produtos derivados de leite poderiam não reunir a evidência científica. A realidade é que já reúnem evidência científica, quer in vitro, quer in vivo. In vitro já provaram aumentar a proliferação, a migração e a diferenciação celular, e também já foram estudados na cicatrização de feridas, dermatites e úlceras. E há estudos que mostram efetivamente que há um potencial biológico destes complexos fatores de crescimento, portanto, que induzem uma resposta no hospedeiro. Em relação ao MPC, o MPC, que não é mais do que um complexo que agrega não só fator de crescimento, mas também outras proteínas que se encontram no soro do leite bovino, neste caso é o que vai constituir aqui o Dermexel. Eles incluem também o colagênio do tipo 1, o ácido hialurónico, a fibronectina, e também têm um papel muito importante na estimulação da síntese da matriz extracelular, fundamental no processo cicatricial. Portanto, basicamente o que acontece é que este produto, e através da patente original, permite, portanto, extrair desta amostra de soro do leite bovino fatores de crescimento e outras substâncias, torná-las biologicamente ativas através do processo patenteado, e que depois, no final, darão este pó, como podem ver aqui, que depois com o excipiente dará origem ao produto GFC. Os estudos in vitro já mostram, ao nível destas proteínas que se encontram no leite,
um aumento da síntese de colagênio do tipo 1, fundamental para a fase final remodelativa, um aumento da síntese do ácido hialurónico, 1600%, também da fibronectina e de proteínas. Aqui um exemplo em que se comparou, depois da aplicação do MPC, e fazendo um controle versus o placebo, após 22 horas, verifica-se um aumento da migração de células no grupo tratado com o MPC, portanto, e podemos ver bem aqui a diferença. Para além disso, com a microscopia eletrónica, também se verificou que depois da aplicação do MPC, da matriz, portanto, do MPC que basicamente está presente no Dermaxel, os próprios fibroblastos, em vez de terem este aspecto mais arredondado, que significa que não estão fixos à matriz extracelular, verificamos que com a aplicação do MPC apresentavam este fenótipo mais alongado e fusiforme, que significava que estavam efetivamente estimulados e, portanto, presentes na matriz extracelular. Em relação ao MPC, também já demonstrou estudos in vivo com cerca de 30 voluntários e, como eu vos disse, isto começa habitualmente na área da dermocosmética, um aumento da síntese do colagênio, de cerca de 140%, um aumento de 1900% na síntese de ácido hialurónico face aos grupos de controlo, também um aumento na suavidade da pele face ao grupo de controlo, que isto também é algo que quem usa o Dermaxel acaba por perceber isso também no produto cicatricial final, e também no aumento da produção da fibronectina em 220% comparado com o grupo controle. É lógico que também, como eu vos disse, isto também, um dos outcomes estudados é a redução de rugas, e aqui também se verificou, e também é algo que se pode verificar. Muito interessante, nesta área da ecografia, hoje em dia utiliza-se a ecografia para estudar pele, ou seja, os aparelhos ou as sondas de ecografia atualmente têm frequências, há sondas de ecografia com frequências superiores a 25 MHz e com isso nós conseguimos estudar muito bem as camadas superficiais. E podemos ver aqui uma pele, umas camadas superficiais da pele, em que verificamos aqui umas zonas hipoecogénicas, que significa que não têm tecido viável no seu interior, que são estas zonas mais hipoanecogénicas, que estão a ver, e após a aplicação do MPC verificamos como estas zonas hipoecogénicas desapareceram e foram substituídas por zonas ecogénicas, que são não é nada mais do que o tecido normal que vai constituir as diferentes camadas da epiderme e da derme. Portanto, mensagens para levar para casa. Os fatores de crescimento são cruciais na coordenação daquelas múltiplas células, macrófagos, fibroblastos, queratinócitos, neutrófilos, macrófagos. Portanto, são fundamentais na organização desse processo. Este complexo que estamos aqui a falar é extraído de soro do leite bovino e que tem um potencial biológico já descrito na literatura, e o Dermaxel que estamos aqui a falar tem uma indicação formal, sobretudo em abrasões e irritações cutâneas, em feridas sem sinais de infecção e sem comprometimento cutâneo. Portanto, estamos a falar em lesões que não vão atingir a derme. Contudo, e como vão ver, é possível que se venham a fazer estudos também com lesões diferentes e eventualmente mais complexas. E gostaria de ressalvar aqui a vantagem no uso em cicatrizes cirúrgicas. Provavelmente temos aqui médicos e enfermeiros que lidam com a cicatriz cirúrgica e deixamos aqui o desafio para que possam comentar e dar o vosso feedback. O meu feedback na área ortopédica tem sido muito bom. Em feridas incisas e cortantes, dermatites e dermatoses, e nas dermatites associadas à incontinência apenas no tipo 1A, portanto que não há comprometimento da derme, em eczemas e em queimaduras solares de grau 1. Portanto, o objetivo será moldar para cicatrizar, portanto, modelar este processo cicatricial. E agora vamos ver alguns exemplos práticos que vão ser muito interessantes. Obrigado. Paulo Ramos. Obrigado, Lima, pela apresentação. Também gostaria de agradecer formalmente à Exalderma por mais este convite, por estar aqui a partilhar a minha experiência com o uso deste creme com o complexo de fatores de crescimento na minha prática. Cumprimento o Dr. Simão, também companheiro de algumas palestras e webinars, e obviamente toda a audiência pela participação. Antes de começar propriamente a apresentar os casos, gostaria só de dizer que o objetivo desta apresentação é partilhar, como disseste, os casos clínicos em que foi utilizado este complexo de fatores de crescimento Dermaxel.
E gostaria também de clarificar alguns conceitos, porque vamos ver muitas cicatrizes, para realmente falarmos todos a mesma linguagem, que é importante. E começo por dizer que o primeiro conceito que gostaria que ficasse claro é o que é um queloide. Um queloide é uma lesão elevada, brilhante, pruriginosa ou dolorosa, de localização dérmica, que ultrapassa os limites da ferida original que lhe deu origem, ou seja, invade a pele normal. E isto é importante, é que ele não regride, habitualmente cresce e pode continuar a invadir tecido subjacente. Reincia, ou seja, a pessoa for operada novamente, vai formar novamente queloide e tem um componente hereditário porque é uma característica genética que passa. Já a hipertrofia cicatricial é um pouco semelhante ao queloide, só que não abrange, não migra para além das margens da ferida inicial, pode regredir com o processo de maturação da própria ferida, da própria cicatriz, melhor dizendo. Conseguimos modelar com produtos como, por exemplo, este do grupo de fatores de crescimento, e não tem esta componente hereditária como tem o queloide, e pode ou não reincidir. Já a contratura distingue-se das duas primeiras por ser uma lesão plana. Nota-se realmente que há uma alteração da textura dos tecidos, nota-se que estão mais fibrosados, mais endurecidos, e vê-se as linhas claras da contração e da própria migração que houve no processo de cicatrização. Pode limitar a mobilidade e talvez uma das situações que dá com frequência a origem a contraturas cicatriciais, peço desculpa, é a queimadura de segundo grau profundo ou terceiro grau se cicatrizar por segunda intenção. E pode limitar a mobilidade da área afetada e sabendo que há muitos colegas da área da reabilitação nos cuidados continuados da comunidade, isto é importante que esteja presente. Aqui 2 exemplos de queloide, são 2 queloides na mesma pessoa, mas em localizações anatómicas distintas. Como podem ver aqui, a ferida inicial seria nesta zona e reparem a invasão que o próprio queloide que forma e que continua. Neste caso está bastante inflamado, pode ser doloroso, e este queloide já tinha vários anos, quer um, quer outro, posso-vos garantir. Aqui uma situação de que temos uma hipertrofia, peço como uma contratura aqui nesta axila desta jovem de 18 anos, e temos aqui embaixo uma zona de hipertrofia que depois, com o prolongar, vai regredindo. Temos na mesma as linhas de contratura, e aqui em cima a contratura mantém-se, só que esta hipertrofia, que tinha aqui mais a nível central, foi regredindo através da massagem, através da aplicação de creme. Posto isto, vou realmente falar agora de vários casos em que foi aplicado o Dermexel em vários contextos. E o primeiro contexto é uma senhora de 88 anos com uma insuficiência cardíaca já bastante avançada, com cansaço para pequenos esforços, dispneia. Tem pequenas úlceras mistas com comprimento venoso arterial na perna direita, já com largo tempo de evolução. Mas aqui vamos nos focar na pele circundante, que apresenta lesões dispersas com hiperkeratoses, e foi feito uma instituição de um tratamento com uma limpeza com uma solução com surfactante tensioativo para ajudar a remover a hiperkeratose, e depois a aplicação do Dermexel 2 vezes por semana a quando do tratamento. E o estado inicial da pele era este, ou seja, vocês veem claramente aqui algumas lesões até próprio exudado, as hiperkeratoses e as pequenas lesões dispersas, como já referenciei, sem aparente sinal de infecção, que é importante fazer esta distinção e este diagnóstico diferencial. Fomos aplicando e ao fim de 25 dias, com a aplicação 2 vezes por semana, temos uma clara melhoria da pele circundante, que era este o objetivo, porque a pele circundante é um dos aspectos absolutamente essenciais para a cicatrização de feridas por segunda intenção, como todos sabemos. E uma constatação que eu tenho vindo a ver na minha prática é que realmente com o uso de cremes, do creme Dermexel, tem diminuído a nossa necessidade, muitas vezes nas peles circundantes de úlceras de perna, de recorrer ao corticoide tópico, porque a pele acaba por não inflamar com tanto vigor ou com tanta exuberância, até porque, como o Dr. Simão frisou, nas dermatites e dermatoses acaba por ter um efeito, e no fundo na úlcera de perna temos uma dermatite de estase, e aqui também pode ter algum efeito terapêutico, como sendo uma opção para a pele circundante, não propriamente para a úlcera em si, porque depende do estado em que esteja, mas na pele circundante este efeito, e podem ver aqui pelo caso, foi bastante interessante e conseguimos aliviar o prurido desta senhora e melhorar-lhe a qualidade de vida.
Já uma situação completamente diferente, aqui um senhor de 29 anos, saudável, fez uma cirurgia de um quisto sacrococcígeo com encerramento primário, no entanto faz uma deiscência e está em tratamento local para encerramento por sua intenção. E ele de profissão é um condutor de empilhador em armazém de logística, e este caso foi partilhado com um colega meu da unidade, o enfermeiro Tiago Neves. E depois de 3 semanas aproximadamente de tratamento, a ferida chega a este estado, ou seja, temos aqui francos sinais de epitelização. Este tão acinzentado que vem aqui foi do uso de nitrato de prata, absolutamente desnecessário, mas é que é certo que não é usado na nossa prática, erradamente no caso do tratamento de feridas, a meu ver. Em caso das ostomias poderá ter uma certa aplicação, mas nas feridas não vejo utilidade nenhuma neste produto. No entanto, aqui tínhamos uma situação que será que o doente não podia gerir esta ferida, então foi sugerido, dado que só faltava epitelizar, o tento fazer uma higiene diária e aplicar o creme principalmente ao redor, e obviamente que haveria algum creme que iria para o leito de ferida, mas como estava numa fase final de epitelização, não nos incomodava esse efeito. Embora seja um pouco off-label esse tipo de aplicação, temos que reconhecer, mas de qualquer forma o utente foi fazendo a sua gestão da ferida. E agora eu gostaria só de pôr à vossa consideração o que é que fariam neste caso. Seria lavagem com água e sabão e um penso seco? Seria limpeza com soro e uma aplicação de penso traumático? Seria realmente a limpeza com o sabão neutro e a aplicação do creme de fatores de crescimento? Ou uma solução antisséptica com penso de iodo? O que é que achariam? Vamos só dar aqui à volta de 40 segundos, que podem votar, por favor. Qual seria, na vossa opinião, na vossa prática, o que é que colocariam nestas situações? Muito bem, pode votar, Maria de Fátima, se não se importar, pode votar no enquete. Ok, eu vou encerrar aqui, já votou a maioria das pessoas e realmente ganhou a solução da aplicação da limpeza com água tépia ou sabão neutro e a aplicação de cremes de fatores de crescimento. Aliás, porque eu também já fui adiantando na altura o tratamento que foi proposto ao utente, e o utente aceitou e cumpriu esse tratamento. Com 12 dias de evolução, então, esta é a foto que viram há pouco, 12 dias de evolução com a aplicação de limpeza diária com água e um sabão neutro e a aplicação do creme de GFCs, realmente nota-se uns francos sinais de contração da ferida e de epitelização dos bordos, só com uma área central ainda por epitelizar. Dados os bons resultados, nós mantivemos o tratamento e verificamos que com 26 dias de evolução da foto inicial e mais 14 de diferença entre estas duas fotos, vocês podem ver uma cicatriz praticamente consolidada e uma utilização completa. O utente reinicia a atividade laboral, sendo que é um condutor de empilhador e passa várias horas sentado, o que nos lançou aqui alguns desafios. Será que não vai reincidir a ferida, não vai macerar a cicatriz? Mas demos a autorização que o utente poderia voltar à atividade laboral, em conjunto com o médico de família, voltou e continua bem a cicatriz, continua bastante sólida e o utente já a desenvolver a sua atividade normal de trabalho. E nesta fase, com 86 dias de evolução, esta é a última foto retirada. Como podem ver aqui, a cicatriz está completamente maturada, ou num bom processo de maturação. Ainda vai ser seguido novamente por mim, vai voltar ao SF para voltar a ver a cicatriz, mas o resultado é bastante bom. E uma das coisas que os utentes que usam este creme em cicatriz referem realmente é a suavidade que deixa na cicatriz a aplicação do creme GFC. Aqui um caso de uma cirurgia ortopédica, uma menina de 9 anos com um pé aqui no varo, foi submetida à osteotomia do médio pé com alongamento percutâneo do tendão de Aquiles e um Standler percutâneo também. Vem ao SF 59 dias pós-operatório para tratamento. Traz uma ligadura a enfaixar todo o pé. A criança encontra-se muito ansiosa e renitente a autorizar-me, no caso fui eu quem fiz o primeiro tratamento, a mexer no pé, e terá que iniciar um tratamento de reabilitação, um programa de reabilitação funcional. E, portanto, quando eu finalmente consegui tirar a ligadura, deparo-me com esta cicatriz, uma cicatriz completamente desidratada,
e realmente que merecia aqui alguma atenção. E atenção essa que eu vou pedir também para vocês realmente responderem aqui normalmente num pequeno questionário à plateia. Já está a decorrer o questionário e eu vou ler as opções. Que tratamento propunham então? Propunham, por exemplo, lavar com um sabão neutro e a aplicação de massagem de um creme simples, uma limpeza com soro fisiológico e um penso siliconado, um penso fechado oclusivo, remoção das crostas de imediato pelo risco de infecção, higienização diária do pé e a aplicação do creme de fatores de crescimento. Portanto, deixo agora até mais ou menos aproximadamente um minuto para votarem. Temos aqui várias pessoas com várias opções. Eu já compartilho as opções que foram. Muito bem. Já muita gente votou. Podem continuar a votar, por favor. Quem ainda não conseguiu. E aqui no bate-papo não consigo. Muito bem, Carla. Mas podem votar aqui no bate-papo. Então, se quiserem, também eu vou estar atento ao bate-papo. Pronto, neste momento vou encerrar e vou compartilhar os resultados. Ora então, a maioria dos nossos participantes acha que realmente a higienização do pé com a aplicação de cremes de fatores de crescimento seria uma possibilidade. Qualquer uma destas situações até podia ser possível. O que é que foi feito efetivamente? O que nós fizemos foi realmente sugerir a limpeza diária, uma higienização diária e a aplicação do creme de fatores de crescimento. Retirar as crostas de imediato não foi a nossa melhor opção, até porque a criança estava muito ansiosa e não havia nenhum sinal de infecção no momento. E daí que essa opção nós nunca consideramos. Qualquer uma das outras podia ser válida, obviamente. Então, uma semana, com 7 dias de evolução, uma semana, quando a menina vem novamente ao ICF para vigilância, apresenta uma cicatriz já completamente diferente, hidratada, algo irregular, mas terá a ver também com a própria manipulação cirúrgica que houve, bastante mais receptiva aos nossos cuidados. Ela própria coloca o creme, segundo a avó que a acompanha, e que está muito mais, digamos que, à vontade com a situação. E até podem ver que a pele à volta também mudou bastante o aspecto. 21 dias já temos uma melhor maturação da cicatriz, já está bem mais, digamos, reforçada e já está em programa de reabilitação, apesar de não conseguir colaborar completamente no processo de reabilitação, segundo o que a avó nos informa, mas a cicatriz está realmente com um excelente aspecto e com um sinal de boa maturação. Agora apresento-vos outro caso, um caso completamente diferente, já não estamos na área cirúrgica, mas sim na queimadura. Temos uma senhora de 65 anos, apenas com antecedentes de hipertensão, fez uma queimadura extensa do dorso da mão direita com óleo fervente, é agricultora de profissão. Isto é importante até pelo uso que ela faz da mão e pelos maus tratos que dá à pele da mão na sua atividade profissional. E o caso foi seguido em conjunto com uma colega também de serviço, a enfermeira Anabela Azevedo. Então, o aspecto inicial da queimadura era este. Aqui nós não fomos, obviamente, aplicar o creme dos fatores de crescimento nesta fase, só para terem uma noção de como estava bastante danificada esta pele e muito inflamada a mão. Todas estas áreas e com algum mau controle de exudado, algumas ilhotas epiteliais, mas é uma queimadura que merece sempre algum cuidado. E o primeiro cuidado que nós temos de ter enquanto profissionais que executam tratamentos a estas situações é individualizar cada dedo de forma a que a senhora conseguisse manter alguma mobilidade da mão, que é absolutamente essencial para prevenir contraturas cicatriciais. E como o Dr. Simão bem explicou, áreas, digamos, com cicatrizes, em áreas articulares poderá levar a limitação funcional. E isso nós temos que tentar prevenir desde o início. Sendo assim, a senhora, com o processo de evolução dos tratamentos, chegou a este estado. Ou seja, temos aqui um epitélio bastante instável ainda, temos aqui uma situação de uma cicatriz ainda um pouco instável, temos aqui umas áreas só muito pequenas que faltam epitelizar. E aqui a questão põe-se, o que é que fazemos agora, não é? O que é que fazemos agora? E talvez
talvez não, vou voltar a pôr à vossa consideração se sugeriam nesta situação uma limpeza com soro e a aplicação do creme dos fatores de crescimento, a lavagem com água tépia e um sabão neutro, massagem com creme hidratante, limpeza com soro fisiológico e um penso com base ou com interface siliconado, lavagem com água tépia, um sabão neutro e um penso seco, de forma a manter esta área protegida. Pronto. E agora deixo à vossa consideração mais ou menos um minuto para votarem e depois avançaríamos para terminarmos e darmos aqui algum espaço também para questões que possa haver. Boa noite, Margarida, que entrou agora também aqui no bate-papo. Obrigado pela vossa presença a todos. Está quase a terminar a votação. Pronto, vou então terminar a votação, vou compartilhar os resultados. Efetivamente, a maioria dos nossos assistentes afirma que sugeria a limpeza com água tépida, um sabão neutro e a aplicação do creme de fatores de crescimento. E realmente aqui até reforçar aplicar 2 vezes o creme de fatores de crescimento. Exatamente. O que é que foi então sugerido a esta senhora? Foi realmente isso, a aplicação do creme de fatores de crescimento após uma lavagem diária e a proteção. 2 vezes por dia em toda a área lesada e pele circundante. Ora, passado 9 dias de evolução, temos aqui uma situação em que realmente a senhora tem uma cicatriz bastante consolidada, mas reparem que não consegue fechar completamente a mão. Nota-se que ainda há muita área de inflamação aqui que foi queimada. A oponência está aparentemente garantida, mas ela tem alguma dificuldade em mexer a mão. Mantemos este reforço da aplicação dos cremes de fatores de crescimento, mais 10 dias de evolução com 19 desde o início. Já vemos mais facilidade na apreensão e no fechar da mão. Também nunca se vai conseguir o 100%, porque a senhora tem aqui marcas e edemas que isto são de artroses já antigas. Portanto, o que está antigo e a lesão esquelética, nós não vamos conseguir reabilitar. No entanto, já consegue fazer melhor a oponência, já consegue mobilizar um pouco melhor a mão. Já 43 dias de evolução, com 24 que separam estas duas imagens, reparem que a mão já fecha muito melhor. A inflamação praticamente desapareceu de toda a mão. Já começam a notar as linhas cutâneas. Ainda está um pouco perceptível, nota-se que a mão não é. Mas a senhora diz que nesta fase já consegue fazer a vida praticamente normal, sem praticamente nenhum tipo de limitação. Já com 76 dias desde o início e mais 33 dias de evolução, vocês vejam que a senhora já não tem praticamente nenhuma assimetria. Às vezes tem que forçar um pouco, mas aqui ela garante mesmo que faz a vida normal, já não tem nenhuma limitação, já consegue pegar uma vassoura, pegar uma sachola, como ela diz, e não tem dificuldade nenhuma. Apenas nota que a mão ainda fica algo vermelha no final do dia, ou seja, ainda está num processo de maturação da cicatriz. E a última que temos, que é bem recente, que é 96 dias, e com esta eu terminei o seguimento da senhora. Aqui quase não se percebe que houve aquela queimadura catastrófica, consegue muito bem mobilizar a mão, consegue fazer tudo normal, e temos aqui uma situação que me parece bastante demonstrativa da potencialidade realmente do creme de fatores de crescimento nestas situações. Mais um caso que gostaria de partilhar convosco, uma senhora de 67 anos, um caso bem recente, foi submetida a uma PTJ a 25/1/2021, tem antecedentes de hipotiroidismo, está reformada e tem alta da consulta da ortopedia a 11/2 e solicitou a nossa avaliação, lá da USIF, por alteração da cicatriz em 24/3, ou seja, 2 meses depois, a senhora é que vem ter connosco. Esta senhora não houve nenhum acompanhamento específico logo desde o início, só veio agora, bem recentemente, falar connosco, porque a cicatriz apresentava, diz ela, muito inflamada, parece que estava a abrir, segundo ela, até achava que tinha uma grande infecção na cicatriz. E o que nós recomendamos realmente perante esta situação, ou seja, foi uma cicatriz talvez que merecia o tipo de cuidado de início, que não o teve, e então nós recomendamos a aplicação dos fatores de crescimento 2 vezes por dia, realmente, portanto, o que aconteceu foi que
conseguimos uma melhoria significativa do estado da cicatriz, conseguimos realmente uma desinflamação bastante interessante entre esta primeira figura e esta figura, e uma suavidade da cicatriz também bastante considerável, e a senhora continua neste momento em seguimento, e esperemos que continue e que está a aplicar, e esperemos que continue a evoluir favoravelmente. Já este senhor, 31 anos, também normalmente uma cicatriz sob o joelho, e são cicatrizes em áreas articulares, como o Dr. Simão falou novamente, que são as mais desafiantes. Fez uma cirurgia de remoção de material cirúrgico da rótula direita em 3 de março de 2021, e essa remoção de material cirúrgico foi feita em cima de uma cicatriz que este senhor já tinha da cirurgia prévia. Nós recomendamos também a aplicação do creme dos fatores de crescimento, e como podem ver aqui há uma melhoria bastante significativa e uma boa hidratação, e vemos aqui que ele mexe completamente bem o joelho, sem nenhum tipo de limitação, faz uma atividade normal e sem nenhum outro tipo de limitação. Portanto, aqui novamente um bom resultado, quer principalmente funcional, estético, vamos ver também, está em seguimento mais posteriormente. Este caso é um senhor de 51 anos, um caso bastante desafiante, talvez dos mais desafiantes já tive até hoje em termos de tratamento de ferida. Tem uma obesidade, uma dislipidemia, uma artrite psoriática. Em dezembro de 2017 sofre um traumatismo grave do calcanhar esquerdo com fratura e lesão tendinosa. Tem infecção secundária associada, que teve necessidade de remover o material de osteossíntese com plastia, que necrosou o enxerto. É um senhor que está a fazer metotrexato, um imunomodulador, e folicil por semana, uma vez por semana, e tem uma baixa adesão aos tratamentos. E, portanto, a foto inicial é esta, bastante catastrófica a lesão, teve muito pior, com necrose do enxerto, etc. Vários tratamentos que fez, inclusive a TPN foi um bocado complexa, porque o senhor conseguia desconectá-la, conseguia partir tubuladuras e foi abandonada por uma baixa compliance do doente. A evolução é muito lenta da ferida, com um período de estagnação. O tratamento mais eficaz durante a fase mais aguda foi a maltodextrina pó, mas depois estagnou novamente. Foi feita a abordagem com desbridamento de seriados, com períodos antimicrobianos tópicos, sem grande evolução também, e foram tentados alguns agentes bioativos, como o colagênio, ácido hialurónico com iodo e octosulfato de sacarose, também sem grande evolução. E este é o estado da ferida em novembro de 2020, em que nós fizemos um desbridamento, isto é no mesmo dia, o antes e o pós-desbridamento, quer dos bordos, quer da pele do leito de ferida, e depois optamos por colocar o creme de fatores de crescimento em todo o redor da ferida e na fronteira da lesão. Não era colocado propriamente dentro da lesão, mas era na zona à volta e na zona que faz aquela reentrância na ferida. Obviamente que escorre para o leito de ferida sempre alguma parte, e o que dá para ver com 31 dias de evolução é que houve aqui uma ativação dos bordos, e realmente os bordos começaram a evoluir, principalmente o bordo superior, mas também o bordo inferior, apesar de apresentar aqui uma epíbole que nós íamos desbridando à medida que ela ia surgindo. Mas podem ver aqui realmente alguma evolução significativa. E novamente nós contamos a aplicação e parece haver um encurtamento claro desta área central, ou seja, aqui realmente houve uma diminuição desta espessura. Era 2 vezes por semana que era feito o tratamento. Novamente, com mais 20 dias de evolução, parece haver uma superficialização da ferida, não está tão escavada, e até alguma melhoria do estado do leito de ferida, como podem ver aqui pelas imagens. E como podem ver também, aqui é um problema este, ou seja, estas áreas articulares, nós temos sempre forças mecânicas constantes na ferida, forças mecânicas essas que muitas vezes não conseguem ou não nos ajudam propriamente em todo este processo. E a área anatómica também é muito desafiante, que é a área do calcâneo, que é mal irrigada por natureza e forma por natureza também bastante hiperkeratose. No entanto, conseguimos aqui alguma evolução. Ainda estamos a tratar este senhor, é um caso muito complexo, mas esperamos chegar ao final desta situação. Temos uma ferida muito envelhecida e que responde mal ao tratamento. Como take-home messages, peço desculpa, gostaria só de dizer que realmente deve ser considerada a utilização dos fatores de crescimento
em pele sujeita à agressão frequente, por exemplo, pele circundante no caso das úlceras de perna. O uso de creme fatores de crescimento constitui uma opção terapêutica para a cicatriz e vários casos que pude e que estou a seguir neste momento vêm comprovar isso mesmo. O creme fatores de crescimento parece facilitar o processo de maturação e consolidação da cicatriz, evitar potenciais complicações da mesma, associadas à mobilização precoce do utente, ou seja, há este processo de aceleramento da maturação que permite que isto seja feito. E para muitos de vós que estão ligados à reabilitação e que faz reabilitação de doentes com PTJ e PTAs, isto é importante, obviamente. Parece facilitar a evolução dos bordos em situações de senescência e em situações de má resposta a outros tratamentos. Isto é uma constatação deste último caso, obviamente com as devidas cautelas isto pode acontecer. Outra situação, e com isto termino, e vou só falar um pouco teoricamente ou verbalmente, não tendo imagens sobre isso. Há outras situações que parece ser muito interessante, que é, por exemplo, na greta da mama da mulher em termos de quando amamenta. E não sei se há colegas da área da obstetrícia, né, que fazem preparação para o parto e seguimento pós-parto. O creme GFCs consegue realmente ajudar na reparação também dessas situações. Não tenho nenhum caso para partilhar convosco, mas já noto que isto é uma realidade. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Desculpem se me alonguei um pouco, mas acho que era importante também explanarmos estas situações para não haver, para enriquecer o webinar. Obrigado. Obrigado nós, Paulo, pela excelente apresentação dos diferentes casos clínicos, que também trouxe evidência dos resultados francamente positivos dos fatores de crescimento, não é? Na reconstrução da pele. E de facto, ambos os oradores cumpriram o tempo e estamos muito bem, ainda estamos dentro da hora. Temos aqui alguns minutos para alguma questão, alguém queira na plateia levantar o braço, é o momento. José Lima, temos a enfermeira Cristina Costa, eu vou permitir que ela fale, por muito favor. Bem. Pode ativar o... Pode... Desculpa. Estou a pedir para ativar o som, portanto... Não está a reagir, portanto, temos a enfermeira Catarina Sofia. Pode falar, enfermeira Catarina? A enfermeira Catarina já colocou aqui uma questão, não sei se ela quer falar, expor à direção. Eu leio daqui do bate-papo, diz quando aplicado na mama tem que ser removida antes da mamada. Habitualmente o que eu sugiro é que a mulher, não invalidando os outros cuidados, o mamilo arejar, de usar arejadores em vez de discos, todos esses cuidados que as colegas dominam muito melhor do que eu da obstetrícia, o que eu sugiro é aplicar após a mamada, deixar secar bem, e sim, e o creme deve ser sempre aplicado da mesma forma, se aplicar até ele desaparecer todo. Habitualmente não há necessidade de remover nenhum excesso na mamada seguinte, no entanto, se houver sim, deve ser removido, aliás, como todos os cremes que se usam nessas situações, devem ser removidos, sim, Catarina. Não sei se respondi à questão. Penso que sim. Eu também queria fazer uma pergunta ao Dr. Simão, se tem alguma experiência na sua área da medicina física, reabilitação, até ortopedia, naquelas infiltrações com o ácido hialurónico, juntamente com fatores de crescimento nas intraarticulares, por exemplo, nas artroses do joelho, não é? Uma articulação grande que pode realmente ocupar ali muito espaço. Se realmente estas lesões têm o mesmo sucesso e esta aplicação intraarticular tem o mesmo sucesso que a aplicação tópica, quando estamos aqui a falar, de certeza, de fatores de crescimento de plasma rico em plaquetas, não é? Sim, essa é uma opção que existe e que está... Tudo que envolve fatores de crescimento está a ser muito estudado, não é? Seja derivado do sangue, seja derivado até de gordura, portanto, são algumas células mesenquimatosas que são retiradas da gordura, também têm sido usadas com muitos fins, nomeadamente na tentativa de reparação condral e tentativa de utilização nessas ditas aplicações intraarticulares. A questão tem a ver sempre com, e comparando aqui com a aplicação do creme, os focos são diferentes, né? De um lado temos condrócitos no joelho, aqui temos uma atuação totalmente diferente ao nível da pele, em que há estudos que mostram que atua não só numa epiderme íntegra, mas também havendo uma lesão da epiderme, poderão atuar também em maior profundidade, e isso poderá ser interessante, porque haveria essa dúvida se até se os fatores de crescimento poderiam penetrar a barreira da pele, e tem-se comprovado que sim, que tem essa capacidade, e nomeadamente através das glândulas sudoríparas, e portanto tem um efeito depois
alvo presente, e é isso que nós temos vindo a verificar, se bem que aqui também verificamos muito na aplicação em cicatrizes pós-cirúrgicas, e eu faço esse reforço. Portanto, quem trabalha na área da reabilitação percebe bem que depois aplicar o produto, e são os próprios doentes depois a dar-nos esse feedback. Até doentes que já tiveram outro tipo de cicatrizes noutras partes do corpo e que depois da aplicação desta vez com o Dermexel notam a diferença na cor, na elasticidade, e portanto devemos reforçar essas vantagens. Ok. Paulo, tens aqui uma pergunta de bate-papo. Nos casos clínicos que apresentaste, pós-cirurgia do joelho, se os utentes vinham a aplicar algum hidratante na ferida cirúrgica? Obrigado pela questão. Acho que é... Desculpa, não consigo ver. Márcia, talvez. Pronto, Maria João. Maria João. Obrigado, Maria João, pela questão. É assim, no caso da utente que me veio 2 meses depois, pelo que ela me disse, está a aplicar um creme gorduroso. Não perguntei marca. Um creme gordo. Não perguntei marca. Sim, essa senhora disse-me que estava a aplicar um creme gordo. Mas depois viu aquela reação exuberante, ou que lhe parecia com infecção, que ela diz mesmo que eu acho que tem aqui uma grande infecção. Ela introduziu a questão assim, antes de eu ver a cicatriz. Isso é uma questão sempre interessante. Nós devemos deixar primeiro os utentes falar e depois ver o problema, porque geralmente queremos logo ver a ferida ou a cicatriz. E ela introduziu assim o problema. Depois de ver, eu disse, não, parece-me só mesmo uma inflamação do próprio processo de maturação, e sugeri-lhe a aplicação, e está a correr bem. Ela está neste momento em seguimento, vai voltar lá daqui a 15 dias, que eu geralmente no primeiro mês, mês e meio, vejo de 15 em 15 dias, até fazer as 6 semanas pós-cirurgia, depois vejo mensalmente, e a partir dos 3 meses só vem depois ao 4º ou 5º mês. Se estiver tudo bem, a partir daí já não haverá necessidade de mais nenhum de seguimento. E habitualmente é assim, em relação à menina, a menina de 9 anos não está a aplicar nada, aliás, ela tem uma ligadura fechada, a filha estava completamente desidratada. Em relação àquele jovem da cicatriz, da remoção do material da osteossíntese, da remoção do joelho, não, é que eu acabei de tirar os agrafos naquele dia que vocês viram a fotografia, e a seguir ele começou a aplicar o creme, a partir desse ponto. Não aplicou mais nada, a não ser o GFC. A não ser que aplique e não me diga nada, que isso também pode acontecer, mas não. Acredito que não estará a aplicar mais nada. Uhum. Não sei se há mais alguma questão. E se não houver assim grandes questões, também gostava de deixar aqui os contactos, como adquirir o Dermexel, o creme reparador. Queria também agradecer imenso à Antonella Moita, como responsável da empresa, o apoio que deu a este webinar. Realmente muito sucesso, com cerca de 200 participantes. E queria dizer que podem visualizar e rever também este webinar no site da Associação de Unidades de Cuidados na Comunidade e também nas nossas redes sociais. E queria deixar também aqui o contacto da Exalderma, mais uma vez, e não sei se a Antonella Moita se quer acrescentar alguma coisa, esteja à vontade. Agradeço muito, engenheiro José Lima, por este excelente webinar, pela presença de tantos profissionais que apesar de tanto trabalho, continuam a preocupar-se com a sua formação para o bem-estar dos seus utentes e dos seus doentes. Agradeço muito ao Dr. Simão e ao enfermeiro Paulo Ramos, são de facto sempre excelentes partilhas que aumentam o nosso conhecimento e fazem-nos continuar a querer trabalhar com produtos que fazem também a diferença no dia-a-dia e na vida das pessoas. Muito obrigada a todos, obrigada pelo vosso esforço e até uma próxima, esperamos nós. Sim. Assim seja. Não, Antonella, não íamos ter umas questões de avaliação? Não. Quando se terminar, no final aparecem as questões. Ok, da avaliação do evento. E aproveitamos para convidar os presentes a responderem, por favor, às questões que vão aparecer agora a seguir, muito rapidamente, quando desligarem, para que nós possamos continuar a melhorar o nosso serviço. Exatamente, melhoria contínua sempre. Pronto, então, boa noite então. Boa noite então, obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado Paulo, boa noite a obrigado todos. Dr. Simão. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite.